Olá, esse é mais um conteúdo da disciplina de Tecnologia Farmacêutica. Nessa exposição, eu vou demonstrar os cálculos aplicados na manipulação de uma solução farmacêutica. A solução apresentada é essa daqui, uma solução oral de vitamina C, cuja concentração do princípio ativo, o ácido ascórbico, é de 200 miligramas para cada 5 ml de solução. Deste modo, uma dose posológica dessa formulação corresponde ao volume de 5 ml, no qual devem estar contidos 200 miligramas da vitamina C. Contudo, a formulação possui outros constituintes com outras aplicações além do princípio ativo. Então, fazendo a análise crítica da formulação, temos que a vitamina C é um fármaco ou princípio ativo, que constitui uma vitamina, mas o ácido cítrico, o item 2, age como acidulante, metilparabeno e propilparabeno são conservantes microbiológicos, a sacarina sódica é um edulcorante, portanto, contribui com o dulçor da formulação. O propileno glicol é um cosolvente. Sorbitol também é um cosolvente e também um edulcorante secundário. Depois temos flavorizante, corante e o veículo xarope simples, que além de veículo, também age como edulcorante para a formulação, ou seja, contribui com o sabor doce no sentido de mascarar o sabor final da preparação. Entretanto, nessa situação, temos aqui a informação da proporção de cada um dos itens da composição, com exceção da vitamina C. Então, é pedido para que se determine o percentual peso-volume relativo de vitamina C nessa formulação e o cálculo das quantidades de massa ou de volume de cada um dos demais constituintes da formulação. Então, devemos considerar o volume total requerido na fórmula, que, como pode ser visto, é de 200 ml. Com base nisso, vamos fazer o cálculo do primeiro constituinte ali disponível. O percentual solicitado é de 1,2% na proporção ou relação peso-volume em 200 ml. Então, vamos calcular esse percentual do volume total. Esse parâmetro de cálculo, esse modelo de cálculo, deverá ser aplicado para o cálculo das quantidades de todos os demais constituintes da formulação. Para isso, vamos aplicar o cálculo de porcentagem, que pode ser realizado a partir dessa equação. X igual a A que multiplica B dividido por 100, onde A corresponde ao montante total do sistema e B corresponde ao valor numérico percentual desse montante total. Então, nessa equação, substituindo os valores, A corresponde ao total da formulação, 200 ml, que multiplica 1,2, que representa numericamente a proporção percentual sobre esse total de 200, dividido por 100. Assim, 200 vezes 1,2, 1,2, corresponde a 240, que dividido por 100 nos dá o valor de 2,4 gramas. Essa é a quantidade de massa do primeiro constituinte da formulação para o qual ali é informado o seu percentual relativo. E esse mesmo cálculo também pode ser efetuado diretamente pela calculadora. Na calculadora, basta você ter o conhecimento dos valores A e B e multiplicá-los. Entretanto, utilizando a tecla porcentagem ao invés da tecla igual.
Então, desse modo, A corresponde a 200. Então, na calculadora, você coloca 200, digita 200 aqui, vezes 1,2%, sem apertar a tecla igual. Assim, você vai ter o resultado de 2,4 gramas. Então, assim, seja pela calculadora direto, seja pela equação de porcentagem, os dois valores são iguais, 2,4. Então, essa é a quantidade de massa daquele primeiro item da formulação para o qual foi informado o percentual relativo na composição. Entretanto, ainda não sabemos o percentual para a vitamina C, né? Então, veja que aqui, do primeiro item, o ácido cítrico, para o qual nós acabamos de calcular, a massa é de 2,4 gramas. Repetindo a mesma metodologia de cálculo para todos os demais constituintes para os quais são informados os seus percentuais relativos, você vai encontrar as respectivas quantidades de massa ou volume, observando que quando o percentual for estabelecido em relação peso, volume, a quantidade final calculada é em grama, e quando esse percentual relativo for estabelecido em razão volume, a quantidade final calculada é em volume, nesse caso, expressa em ml. Tá certo? Então, fizemos os cálculos para todos os demais constituintes, empregando a mesma metodologia demonstrada aqui para o item 2, o ácido cítrico. E como fazemos, então, para determinar o percentual de vitamina C? Partindo da única informação que temos, que é a sua concentração de massa em função de volume, ou seja, 200 miligramas por cada 5 ml de preparação. Então, considerando essa concentração, vale observar que do lado de cá nós temos 200 miligramas e do lado de cá temos 5 ml, portanto, uma dose corresponde a 5 ml. Mas observe você que é possível simplificar essa razão matemática que estabelece essa concentração. Basta dividir os valores por 5, o que resulta em 200 dividido por 5, 40. 5 dividido por 5, 1. Então, essa é a razão mais simples que especifica essa concentração solicitada para a formulação. É a mesma coisa que dizer que 200 miligramas por 5 ml equivale a 40 miligramas por 1 ml. Então, são proporcionais. Com base nisso, lembre-se de converter 40 miligramas para grama, porque é em grama que se estabelece a massa dentro aqui dos nossos critérios farmacotécnicos. Então, 40 miligramas divididos por 1.000 dá 0,04 grama de massa por cada 1 ml. A partir disso, você pode empregar essa equação aqui para determinar quanto que 0,04 grama corresponde em porcentagem do todo da formulação. Nesse caso aqui, para o todo de 1 ml. Uma vez que percentual de 1 ml vai ser percentual de 5 ml, 10 ml, 100 ml ou 200 ml. Então, aplicando a equação, podemos fazer a substituição dos valores, onde x vai ser o valor de B, nesse caso nós determinamos aqui a quantidade relativa, 0,04 grama, que multiplica 100 dividido pelo todo, nesse caso, nessa razão, 1 ml. Efetuando o cálculo, encontramos então o percentual de 4%, ou seja, o percentual relativo de vitamina C nessa preparação, de acordo com a concentração estabelecida, é de 4% peso-volume. Mas há uma outra maneira também de se chegar a esse mesmo resultado.
Veja só, eu vou demonstrar para você agora um outro caminho para chegar a esse mesmo resultado. Então, partindo dessa razão, dessa concentração já simplificada, onde sabemos que 0,04 grama de vitamina C deve estar contido em cada 1 ml da solução final, basta montarmos uma regra de 3, considerando que o volume de 1 ml corresponde ao volume total de uma dose depois da simplificação da concentração, da expressão de concentração. Então, cada 1 ml corresponde a 100%, ao passo que 0,04 grama corresponde a X. Então, deste modo, efetuando-se o cálculo, X é igual a 100 que multiplica 0,04 dividido por 1, o que nos dá o resultado de 4%. O mesmo resultado encontrado pelo método anterior. Então, assim, podemos concluir que, de fato, a concentração percentual de vitamina C é de 4% peso-volume. Aí ficou fácil. Aí calculamos, do mesmo modo já demonstrado anteriormente, quanto corresponde 4% do volume total de 200 ml, encontramos a massa de 8 gramas. Portanto, serão necessários 8 gramas da vitamina C para preparação de 200 ml dessa solução na concentração de vitamina C de 200 miligramas por cada 5 ml. A concentração de vitamina C nessa formulação é de 200 miligramas por 5 ml. E nós sabemos que o volume total é de 200 ml. Com base nessas duas informações dadas desde o início na apresentação da composição, também é possível se determinar a massa de vitamina C necessária para a preparação dessa solução sem antes calcular o seu percentual. Ou seja, não é necessário eu calcular o percentual para encontrar a massa necessária de vitamina C. O cálculo do percentual foi efetuado uma vez que isso foi proposto no exercício. Né? Na primeira apresentação, lá no primeiro quadro da formulação, o campo do percentual estava em branco, estava sendo pedido. Entretanto, não é necessário se calcular esse percentual todas as vezes que se busca determinar a massa do princípio ativo que deve ser utilizada na preparação. Então, vamos exemplificar isso. Lembre-se que essas informações já eram conhecidas desde o início. Concentração de vitamina C corresponde a 200 miligramas por cada 5 ml, ao passo que o volume total da preparação é de 200 ml. E como devemos proceder? Observe que eu vou calcular o número de doses. Eu chamei o número de doses de N. E o que é uma dose? Dose é a quantidade posológica estabelecida na relação de concentração. Então, observe que está aqui a concentração descrita. Devem estar contidos 200 miligramas de vitamina C por cada 5 ml de solução. Então, uma dose corresponde a 5 ml. Contudo, o volume total requerido para a formulação é de 200 ml. Então, vamos calcular quantas doses de 5 ml temos contidas no volume total de 200 ml. Para isso, dividimos 200 ml pelo volume de uma dose que corresponde a 5 ml. Desse modo, nós anulamos aqui as duas unidades iguais e, calculando 200 dividido por 5, chegamos à conclusão que nesses 200 ml total da preparação estão contidas 40 doses de 5 ml cada uma. Agora vamos usar esse valor numa regra de 3. Uma dose, aquela dose de 5 ml, deve conter 200 miligramas de vitamina C. Mas no total de 200 ml da preparação,
a 40 doses. Quanto, então, de vitamina C devo usar para preparar essas 40 doses? Efetuando-se o cálculo, então, cortamos aqui dose com dose. Temos que o X que devemos encontrar corresponde ao produto de 200 por 40 dividido por 1. Desse modo, encontramos a massa intermediária de 8.000 miligramas. Como você sabe, nós determinamos a massa em gramas. Então, nós vamos ter que converter essa unidade de medida em grama. E para isso, o que nós fazemos? Convertendo miligrama para grama, nós vamos dividir por 1.000. E assim, então, encontramos o resultado de 8 gramas. Bem, assim, você pode entender as diferentes maneiras de se aplicar os cálculos de concentração de uma solução e também como se determinar a equivalência em porcentagem de uma razão de concentração estabelecida em massa em função de volume. Por hora é isso. Até logo, bons estudos. Valeu!